Muito bem. Sucesso e fracasso. Próximo item. O homem tem necessidade de enfrentar desafios. São eles que o impulsionam ao crescimento, ao desenvolvimento de suas aptidões e potencialidades, sem o que permaneceria sem objetivo, relegando-o ao letargo, à negação da própria mecânica da vida, que se expressa como evolução. À medida que se lhe vai operando o amadurecimento psicológico, mais amplas perspectivas surgem nas suas paisagens mentais, em forma de aspirações que se transformam em lutas motivadoras da existência. Cada etapa vencida faculta novos rumos a percorrer e o seu transcurso é realizado a esforço que o ideal do sucesso propõe. A princípio são metas próximas. Não obstante, se possam ambicionar outras mais expressivas, mesmo que remotas, porém prenunciadoras de vitórias imediatas. O que está próximo é fácil, não constitui grandes desafios, nem forte motivação para ser conseguido, pois sucede com mínimo esforço, deixando, quando logrado, um certo travo de frustração. Enquanto se acalentam ambições nos padrões da realidade do possível, se vive motivado para prosseguir. O seu desaparecimento faz-se morte existencial. Dessas objetivações realizáveis surgem projetos mais audaciosos, considerados então impossíveis, que a tenacidade e a inteligência ao esforço conseguem alcançar. A conquista da roda inicialmente mudou a fase planetária. A fundição dos metais, a eletricidade e suas inumeráveis aplicações alteraram completamente o mundo terrestre, que deixou de ser conforme se apresentava para ressurgir com aspecto totalmente novo. Os desafios do micro e do macrocosmo que estão sendo vencidos alteram, com os recursos avançados da ciência e da tecnologia, a cultura, a civilização e a vida, consequentemente, nas suas diversas expressões. Certamente, a precipitação emocional, as graves patologias orgânicas, psicológicas e psíquicas, algumas resultado dos atavismos e das fixações ancestrais, não permitem e nem permitiram, por enquanto, que se instale na sociedade a felicidade, nem no próprio indivíduo a harmonia, o prazer não agressivo nem extravagante. A morbidez que campeia tem-nos dificultado, apesar dos sucessos seguidos em muitos setores, outros permanecem obscuros, aguardando. Passos audaciosos já foram dados, favorecendo o bem-estar e ampliando os horizontes existenciais. Lenta, mas seguramente, o homem sai da caverna, tem sucesso ao diminuir as sombras por onde transita e desenha um radioso futuro. Os vestígios do barbarismo, o predomínio da natureza animal, a perversidade da apatia vão sendo substituídos pelos anelos de liberdade, pelos ideais de autoiluminação, de progresso, de amor, que se lhe desdobram no íntimo como um hino de alegria, uma saudação estuante de júbilo
um êxito em relação às condições hostis e às tendências perturbadoras. Saturado do habitual, aspira pelo inusitado. Apaixonado pelo bem, pelo bom, pelo nobre, pelo belo, liberta-se a esforço que supera a vulgaridade, o tédio, o ego dominador. Harmoniza o self com o cosmos e busca integração no conjunto geral, sem perda de identidade nem de individualidade. O sucesso é sempre o prêmio para quem luta e aspira por ascensão, poder e destaque. Não se tratam de buscas egóicas, mas de instrumentos de uso para conseguir a vigência dos ideais. O poder é ferramenta neutra. A aplicação que lhe é dada responde pelos efeitos que produz. Proporciona os meios hábeis para as realizações, abrindo portas e ensanchas, a fim de que a vida se torne mais significativa. Ter, possuir para manter-se com dignidade, em segurança econômica, social, emocional, é um sentido existencial através do qual se harmonizam algumas necessidades psicológicas. Qualquer tipo de carência aflige e, quando se faz pronunciada, expressando-se em um meio social ou em uma situação econômica angustiante, leva a crises desestruturadoras do comportamento. O sucesso significativo, porém, se expressa como a atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Nem sempre todas as respostas da luta são positivas de triunfo. O fracasso, desse modo, faz parte integrante do comportamento da busca. Não se deter quando por ele visitado, retirar a lição que encerra, analisar os fatores que o produziram, a fim de que não se repita e recomeçar quantas vezes se faça necessário, eis a forma de torná-lo um sucesso verdadeiro. A rebelião, ante a sua ocorrência, a desestruturação íntima, a perda do sentido da luta, além de constituírem prejuízo emocional, representam fracasso real. O insucesso de um cometimento pode tornar-se a experiência que predispõe ao triunfo próximo. Na estratégia bélica, vencer a guerra é a meta, e não somente ganhar batalhas. O importante e essencial, no entanto, é sair vitorioso na luta final, aquela que define o combate. O homem de sucesso ou de fracasso exterior deve vigiar o comportamento íntimo para detectar como se encontra realmente e remanejar a situação. Produzir a harmonia entre o eu superior e o ego é que realmente representa o sucesso ideal. Olha que colocação excepcional. Produzir a harmonia entre o eu superior e o ego é que realmente representa sucesso real. Nós nem sempre nos encontramos em estado de equilíbrio. Nem sempre. Porque, mas nem sempre, Francisco, será que? Exato, porque o desequilíbrio traz a doença, traz o conflito íntimo, traz o conflito orgânico. E o conflito orgânico e o conflito íntimo traz a desagregação das células e, consequentemente, a
a doença. Portanto, é fundamental que a gente entenda a necessidade de produzir harmonia. Harmonia entre o superior e o ego, que é realmente o sucesso ideal. O ego é o grande impulsionador. Nós já dissemos muitas vezes isso. Francis, como seria o fato de impulsionar? Ele nos empurra para o progresso. Esse é o fato. Apesar dele, na grande maioria das vezes, puxa para baixo, ele nos impulsiona para a luta, para melhorar. E isso é um grande trabalho que nós temos intimamente de fazer essa harmonia, ego e self, entende? Self é o ser espiritual, o ego é o elemento que nos impulsiona na busca do self. O ego impulsiona-nos na busca do self. E o self é aquela criatura que na sua origem se encontra como referência à espiritualidade. Self é espiritualidade. Ego é a luta cotidiana que nós trazemos e sempre travamos para nos libertarmos das nossas fraquezas. Voltaremos.